Antes de assistir esse vídeo, eu tenho um convite muito especial para você. A gente aqui na Ultilive criou um grupo de WhatsApp totalmente gratuito para unir vocês, pessoas que estão tentando emagrecer, pessoas que estão tentando retomar o controle sobre a sua própria saúde, pessoas com dificuldades parecidas, com desafios semelhantes e que muitas vezes podem se ajudar muito nesse processo. Então é um grupo, eu e Jorge vamos participar, vamos ajudar a tirar dúvidas e principalmente vamos ajudar a motivar você a reorganizar a sua vida, emagrecer, retomar sua saúde. Clica no link, dá uma olhada aqui no comentário fixado dos nossos comentários, clica que é gratuito, estamos esperando você lá. Mas tentando sair um pouco de cima do muro para falar sobre qual a melhor dieta para emagrecer, tá? O que a gente pode falar, principalmente em curto e médio prazo? A low carb é melhor, a low fat é melhor, é o mediterrâneo ou, no caso, é o jejum? Então, o que os estudos, e aí é praticamente uma unanimidade, tá? Vários estudos diferentes, tem estudos individuais muito bons, como um, inclusive, que a gente já apresentou, não lembro se foi no nosso Instagram, é um estudo da New England, que compara Sim. dieta low carb, low fat, dieta mediterrânea, um estudo muito bem construído, porque além de ter sido randomizado, né, as pessoas foram sorteadas para cada dieta, elas não escolheram, o estudo fornecia uma das refeições do dia durante todo o período. Sim. E o período foi de um ano. Era um período longo, mais de 6 meses, com certeza. Se eu não me engano, era um período de um ano ou até mais. Então, esse foi um estudo muito bom e existem várias meta-análises, né? Que são estudos que juntam os resultados de outros estudos. Então, meta-análises de estudos randomizados. E praticamente todos eles concordam que nos primeiros 3 a 6 meses, a dieta que, na média, mais emagrece é a dieta low carb. Especialmente quando comparada à dieta low fat ou até mesmo a dieta mediterrânea. Então, a dieta de restrição de carboidrato, ela é a dieta mais eficaz para o emagrecimento dentre essas principais. Não é uma diferença gigantesca, não é que, porra, dieta low carb é maravilhosa e as outras são ruins. Na verdade, os estudos mostram que todas funcionam, isso é importante dizer, todas emagrecem e todas melhoram os efeitos cardiometabólicos dos pacientes. E aí um detalhe importante, a dieta low carb muitas vezes é acusada de ser uma dieta que aumenta o colesterol, aumenta o LDL. Na grande maioria dos estudos, não há uma elevação de LDL na média das pessoas. Então, o LDL fica estável. Mas lembrando, esse é um ponto importante também, que essas dietas, né, nos estudos, normalmente é uma dieta low carb moderada. Exato. Não é uma dieta low carb de 10 gramas de carboidrato por dia, que a gente poderia chamar de uma dieta cetogênica, né, que seria uma dieta low carb bastante restritiva, normalmente fica em torno de 50 gramas por dia de carboidrato liberado. Então, isso tende a gerar um efeito menor no LDL. Mas, para responder a sua pergunta, a low carb é a que mais emagrece nos primeiros 3, principalmente 3, mas também 6 meses. Só que depois de um ano, quando a gente vê estudos mais longos, quando a gente vê análise de períodos mais longos, essa vantagem ela tende a desaparecer. E aí, as dietas emagrecem a mesma coisa. Se a gente for analisar depois de 2 anos, por exemplo, a dieta low carb vai emagrecer o mesmo que a dieta low fat, o mesmo que a dieta mediterrânea. O que isso significa? Significa que depois de um ano, as pessoas param de aderir a qualquer estratégia. Esse é o ponto principal. Não é que depois de 2 anos, por alguma questão fisiológica, metabólica, a dieta low carb pare de funcionar ou a própria dieta low fat pare de funcionar. Não é isso. Significa que depois de um ano e meio, 2 anos, todas entram no limbo da pessoa ter parado de fazer a dieta. Todo mundo entra na questão comportamental de, cara, eu não consigo aderir a uma estratégia alimentar no longo prazo. A gente já fez vídeo sobre isso aqui. É óbvio que tem uma questão comportamental, tem uma questão de problemas de vida da pessoa, mas também tem uma questão até fisiológica, né, de aumento da fome. Então a pessoa não consegue vencer a própria fisiologia de aumento de fome e diminuição do gasto calórico e acaba entrando nesse limbo aí das dietas que falham porque as pessoas não seguem, inclusive é muito parecido com os próprios remédios, né? Exato. Os análogos de GLP-1, né, o Ozempic, Mounjaro, etc., em que as pessoas emagrecem e depois que elas param de tomar, elas também voltam a engordar. Então, é parecido e aí eu acho até interessante, né, Jorge, a gente separar esses dois conceitos de eficácia e efetividade. Perfeito. Se eu pergunto para você, por exemplo, qual carro é mais rápido? Uma Ferrari ou uma daquelas caminhonetes grandes, tipo uma Toyota Hilux, por exemplo? Claro que o mais rápido, né, é a Ferrari. A Ferrari, sei lá, anda 300 por hora, dependendo. Enfim,
A Ferrari é um carro de velocidade, é um carro feito para correr muito. Então, se a gente for analisar na eficácia da velocidade, a Ferrari ela é intrinsecamente mais rápida do que a Toyota Hilux. Perfeito. Agora, se eu perguntar para você, Jorge, dentro de uma estradinha de terra do interior de Minas, né? Você que é mineiro conhece bem as estradinhas, aquelas estradinhas de terra do interior. Cara, qual carro vai andar mais rápido nessa estradinha de terra? Provavelmente a Toyota, né? Provavelmente não, né? Com certeza a Toyota, até porque a sua Ferrari vai quebrar no meio do caminho, né? Uhum. Provavelmente aqueles buracos, a Ferrari é um carro bem baixinho, então você não vai nem conseguir usar a Ferrari dentro de um ambiente desse. Então, essa é a diferença da eficácia para a efetividade. A eficácia seria a velocidade intrínseca dos carros. Uhum. A Ferrari é maior. A efetividade seria a velocidade aplicada ao contexto. Sim. No caso, se o contexto for uma estradinha esburacada, a Toyota vai ser melhor. Se o contexto for uma pista de Fórmula 1, cara, aí a Ferrari vai voar, vai ficar muito bem. Isso vale a mesma coisa para as dietas. Quando a gente compara uma dieta nos primeiros 3 meses, a gente está comparando muito mais a eficácia. Perfeito. Porque nos primeiros 3 meses, a maioria das pessoas consegue seguir qualquer estratégia. Se a pessoa começa uma dieta, ela está motivada, o início da dieta é o momento que ela consegue seguir de maneira mais fidedigna. Então ela consegue seguir todas aquelas regras. E aí, por isso, a gente está medindo a qualidade intrínseca da dieta, né? No caso, a low carb ela tende a ser levemente superior à dieta low fat e à dieta mediterrânea. Agora, quando a gente olha para 2 anos, aí a gente está olhando a efetividade. Uhum. A efetividade é o uso da dieta no mundo real. Né? No mundo em que as pessoas ficam desempregadas, no mundo que as pessoas se divorciam, no mundo que as pessoas têm problema com o filho, têm problema com os pais, têm pais doentes, no mundo que a pessoa perde familiares, que a pessoa muda de emprego, que a pessoa muda de cidade. Então a pessoa tem um monte de coisa na vida dela que geram instabilidade, e aí quando você já tem uma fisiologia que joga contra, e a gente sabe, né? A partir do momento que você foi obeso ou você teve sobrepeso, a sua fisiologia sempre vai jogar contra você manter um peso ideal. Uhum. E aí vai jogar contra como? Aumentando a sua fome, reduzindo o seu gasto metabólico. Então você vai ter uma dificuldade. Essa é uma dificuldade que a pessoa vai carregar sempre. Quando ela tá tudo perfeito, a vida dela tá ordenada, tá organizada, ela provavelmente vai conseguir seguir aquilo. Ela tá motivada, organizou a vida dela, sabe, ela gosta, começa até a gostar dos alimentos da dieta, muitas vezes isso acontece, a pessoa segue muito bem. Agora, começa a acontecer a vida, né? As coisas começam a mudar. Então, ela teve um divórcio, por exemplo, ou ela entrou em menopausa, problema muito comum entre as mulheres, né? Uhum. A pessoa, depois que entra na menopausa, a menopausa tem efeitos fisiológicos, a gente até vai ter um episódio sobre isso, né? Uhum. Em algum momento. Existem efeitos fisiológicos da menopausa, mas também existem vários efeitos psicológicos Perfeito. da menopausa. Então é um momento de dificuldade para muitas mulheres. E esse momento, às vezes, é o gatilho para ela largar a dieta, ou para piorar o padrão de alimentação. Então, eu acho que todo mundo que pensa em emagrecimento, né, todo profissional que pensa em emagrecimento, ou nós aqui fazendo conteúdo sobre emagrecimento, a gente tem que ter em vista que, cara, a fisiologia é muito importante, a biologia eu acho sensacional, acho bem legal, inclusive, estudar sobre isso, falar sobre isso, mas o grande desafio do emagrecimento é um desafio que eu diria é um desafio, o que na medicina falariam de chamar, a gente fala que as doenças têm elas têm uma causa biopsicossocial. Uhum. No caso do emagrecimento, acho que essa parte psicossocial, ela tem uma importância gigantesca. Perfeito. Gigantesca. E a prova disso é que hoje a gente está vivendo a pior epidemia de obesidade no Brasil de todos os tempos. Uhum. Nunca houve uma epidemia, nunca esse problema foi tão grande. E, ao mesmo tempo, a gente nunca soube tanto. A gente nunca teve mais conhecimento sobre esse assunto. Então, justamente no período que a gente mais sabe sobre o assunto, é o período em que o problema está mais grave. Então, isso me diz que não vai ser só a informação que vai resolver o problema. Perfeito. A gente precisa agir dentro da vida das pessoas e eu acho que a organização é a grande resposta, né? A pessoa ter uma estrutura, ter um ordenamento na vida dela que facilite. A estrutura ela serve justamente para segurar esse padrão, no caso, alimentar, no momento de dificuldade. Uhum. No momento que a pessoa passou por uma perda, passou por uma mudança muito grande na vida dela, ela ter uma estrutura forte o suficiente para segurar isso. Porque quando é frágil, quando é apenas, sei lá, o seu nutricionista te passou uma dieta, a única coisa que mudou na sua vida é você tem uma dieta. Essa estrutura me parece frágil e a gente vê que na prática
ela é quebrada quando acontece um problema. Perfeito. É a importância da gente mostrar que, principalmente quando a gente fala sobre obesidade, mas também sobre sobrepeso, processo de emagrecimento, existem mudanças fisiológicas que acontecem que vão influenciar diretamente na dificuldade de perder peso. E tanto na dificuldade de perder peso, quanto na facilidade em recuperar o peso perdido ao longo do tempo. E muita gente associa a obesidade, o ganho de peso, com a falta de força de vontade. Eu não diria que é apenas falta de força de vontade, mas existe também um componente comportamental no processo de ganho de peso e também na perda de peso. E talvez aí a importância da organização e até mesmo da avaliação dos hábitos da pessoa, do próprio comportamento como um todo, até porque aparentemente essa parte psicossocial que a gente acabou citando aqui é uma das coisas que mais influencia na adesão a longo prazo das dietas e dos processos, das estruturas alimentares que a gente tem. E talvez essas sejam realmente ali as áreas em que a gente mais precisa atuar no longo prazo no paciente que perde peso, porque ele sempre vai ter a tendência a voltar ao peso original, como a gente já falou várias vezes aqui das mudanças fisiológicas que acontecem. Então é importante falar sobre isso. Eu diria até que o pessoal que está em casa, por exemplo, que já tentou uma dieta, acabou falhando, colocasse aqui nos comentários pra gente qual foi o motivo, por exemplo, que fez você falhar na dieta, o que dificultou a sua vida durante esse período, porque é muito importante pra gente aqui saber o que está acontecendo com você, justamente para tentar trazer mais informação, informação aplicada à prática, para você conseguir viver mais, ver melhor, perder peso, ou até mesmo atingir o seu objetivo. Não, e por favor, e coloque aqui no comentário, você que está assistindo, a gente já está há mais ou menos meia hora, um pouco mais de meia hora fazendo, você que já assistiu a gente por meia hora, o que você está achando, cara? É muito importante para a gente saber a sua opinião, o seu feedback, a gente quer entender qual é a sua grande dificuldade para emagrecer, quais dietas você já tentou. Essa, inclusive, é outro argumento, né, a favor dessa questão psicossocial. As pessoas, elas tentaram muitas vezes várias dietas, né? Então, se você tentou várias dietas, coloca aqui pra gente. E quando a pessoa tenta várias dietas e não consegue, ou consegue e depois perde, a gente vê que a questão não é encontrar a dieta. Exatamente. Que é realmente uma questão de estrutura de vida que precisa mudar. E, pô, é óbvio que uma pessoa que já engordou, ela tem uma dificuldade que uma pessoa que sempre foi magra não vai ter. Então, uma pessoa que sempre foi magra, ela pode se dar ao luxo de não ter a vida mais organizada possível e mesmo assim se manter magra. Perfeito. Claro que ela corre risco, tá? Inclusive, conforme a idade vai passando, muitas pessoas que a gente sabe que sempre foram magras acabam engordando, isso acontece, mas para elas vai ser mais fácil. Agora, se você já foi obesa, ou é obesa, já teve sobrepeso, ou tem sobrepeso, vai ser mais difícil para você e vai demandar mudanças na vida. E aí a gente fala de vida porque um dos aspectos fundamentais no controle do peso, inclusive em evitar o reganho, é, por exemplo, o sono. Você ter um bom sono é essencial. Não é uma coisa que é legal, não é que seja uma coisa pequena, é uma coisa essencial para você manter o peso. Primeiro porque um sono ruim afeta o seu metabolismo diretamente. Então, se você tem um sono muito ruim hoje, amanhã você já vai ter um apetite muito aumentado. E especialmente o apetite para coisas que engordam, para coisas que são ruins. Além disso, você vai ter uma diminuição da sua sensibilidade à insulina. Então, você vai ter uma resistência insulínica gerada por um dia de sono muito ruim. Se a gente for pegar um déficit de sono a longo prazo, além desses efeitos metabólicos que já acontecem no curto prazo, você fica também vulnerável aos problemas de saúde mental. Você pode ter um problema de depressão, você pode ter um problema de ansiedade ligado à falta de sono crônica. E, cara, é uma das coisas que mais também desestabiliza as pessoas. Se você começa a ter uma depressão, se você começa a ter um transtorno ansioso e você sabe que você tem essa vulnerabilidade ao ganho de peso, a chance de você parar a sua dieta nesse momento é muito grande. Então, por isso que o processo de emagrecimento, na verdade, ele é um processo de controle da própria saúde e da própria rotina, disfarçado de processo de emagrecimento. Se você foca só no emagrecimento, você vai emagrecer e depois você vai engordar. Na melhor das hipóteses, né? Pode ser que você nem emagrecer inicialmente consiga. Mas se você fizer uma boa dieta, você vai conseguir emagrecer. Só que como você só se preocupou com isso, você vai voltar a engordar. O que as pessoas precisam entender é que elas vão precisar tomar as rédeas, controlar a própria vida, a própria saúde, e o emagrecimento a longo prazo vai ser uma consequência disso. Perfeito. Essa é a verdade. E uma outra prova, né, disso é que a gente vê a medicina moderna, né, a medicina atual, ela consegue fazer feitos impressionantes. Né? A gente consegue curar doenças que a gente nunca
nunca conseguiu. A gente consegue fazer exames, né? Cara, exames incríveis sobre várias doenças. Então, pô, doenças como a leucemia, por exemplo, que eram basicamente atestados de morte, hoje vários tipos de leucemia, a grande maioria das pessoas se cura. É uma coisa incrível, né? Um câncer que a maioria das pessoas se cura. Várias outras doenças, a gente conseguiu avanços incríveis. Só que dentro desse mesmo contexto da medicina tradicional conseguindo avanços incríveis, cara, a obesidade continua sendo um problema crescente. Perfeito. A medicina falhou de forma retumbante, né? Exatamente. A medicina atual, ela falhou de forma retumbante e tá claro que a resposta não vai ser algo que vem da medicina tradicional. Tá muito claro isso. Os análogos de GLP-1 são ótimos, nós somos a favor deles. Só que eles são ótimos se a pessoa usa e aproveita a janela de terapêutica, né, a janela de oportunidade. Então, ela aproveita o período do uso para transformar a vida delas, para organizar a vida delas, para ordenar a vida delas, para realmente tomar as rédeas da própria saúde em questão de sono, em questão de controle do estresse. Isso vai desaguar em questão de atividade física, isso vai desaguar num processo de emagrecimento realmente sustentável. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente adora aqui falar sobre fisiologia, falar sobre corpo humano, como cada nutriente afeta a nossa fisiologia, mas no final das contas, a gente sabe, não tem como esconder, né? Não tem como esconder que o que vai fazer a diferença de fato para a saúde, e eu até colocaria não só a saúde metabólica, como a saúde mental. Sim. A saúde mental tem vários remédios, as pessoas têm que usar quando são bem indicados, tem que ir lá, tem que fazer tudo, mas a gente sabe também que tem muito a ver com essa parte psicossocial, e eu diria que a pessoa ter um controle da própria vida é algo realmente fundamental. Perfeito. E até talvez trazer para o pessoal que nos acompanha, né, que obviamente a gente não quer ser hipócrita aqui de dizer que todo mundo tem a capacidade ou tem a mesma vida e vai ter a mesma condição de, por exemplo, se adaptar no processo. Alguns vão ter mais dificuldade, alguns vão ter mais facilidade, como a gente já falou aqui, para adequar a vida dela, a prática de exercício físico, a prática de outras coisas, mas é fundamental a pessoa entender que ela precisa tomar a rédea desse processo, porque no fim das contas é ela que vai comer, é ela que vai fazer todos os processos, e o quanto mais ela conseguir chegar perto do que a gente fala aqui, muita gente coloca, poxa, eu não consigo fazer o que você fala. Tudo bem, agora você não conseguir fazer o que eu falo, não quer dizer que o que eu falo não tem aplicação, não vai funcionar para a grande maioria das pessoas. O que você precisa talvez é fazer o máximo possível dentro dessa estratégia, e lógico, quando você está ao redor de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, quando você tem alguém que te ajuda nesse planejamento, isso fica muito mais fácil. E, logicamente, a gente já falou aqui que conhecimento não parece ser o problema, a informação em si não parece ser o problema, mas eu convido o pessoal a acompanhar outros episódios que a gente já gravou aqui, inclusive, se inscrever no nosso canal para não perder as próximas conversas, justamente em que a gente fala sobre o sono, sobre todos os aspectos que influenciam a vida do nosso paciente e vão influenciar também a sua saúde de longo prazo, não só a metabólica, mas também saúde mental, né? A gente já falou sobre ansiedade, sobre depressão. É muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento, porque conhecimento é poder, mas ele precisa ser aplicado para ter alguma eficácia. Se você chegou até aqui é porque realmente quer mudar a sua vida. Então, se o seu objetivo é perder peso, é emagrecer, é manter o peso perdido, entre no nosso grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado nos nossos comentários, para ter acesso não apenas a conteúdos, a vivências, por exemplo, de pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que você está passando agora, mas também dicas e orientações minha, do Eduardo e de outras pessoas que fazem parte da Outlive. Te espero lá.